Oi, gente, bom dia! Sejam todos bem-vindos à TV Assembleia Legislativa. A gente começa o nosso programa mostrando para você ao vivo as imagens de Goiânia, vistas lá do Morro do Mendanha, sem nuvens, o tempo está cada dia mais seco, mas a gente vai seguindo aqui com o nosso programa Agora Goiás pelo canal 3.2, ao vivo pela TV Assembleia Legislativa. Já estamos no ar para você. Olha, a gente começa hoje falando de carboidratos, não é? Isso é bom ou é ruim? Que horas que você deve comer ou não? Esse é um quadro que a gente traz toda terça-feira aqui na nossa TV Assembleia Legislativa com a Camila Caiado, que é nutricionista da Alego. Camila, tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Jordevar. Bom dia a todos aí de casa. Hoje vamos falar desse macronutriente polêmico que é o carboidrato. Vamos fazer o seguinte, vamos começar dizendo o que é o carboidrato, onde é que ele está presente? O carboidrato é aquele macronutriente que tem uma porção grande de energia. Ele está presente aí nos cereais, nas frutas, nos tubérculos, nos laticínios. Então, o carboidrato ele está presente aí em diversos alimentos e ele é importantíssimo para manter aí a nossa energia, manter o nosso cérebro em bom funcionamento, dar aí aquele impulso que falta para a nossa atividade física. Ele é um macronutriente importantíssimo no nosso dia a dia. Traz muita energia? Traz muita energia. Ele só perde ali para a gordura em termos de calorias por grama, mas ele é o que o nosso corpo entende melhor como fonte de energia. Agora, para a gente entender, qual que é o consumo que a gente tem que ter diariamente do carboidrato? Ou a gente pode misturar carboidrato, por exemplo? Na verdade, Jordevar, a gente tem que tentar escolher as melhores opções de carboidrato e fazer esse consumo junto com os outros nutrientes, né? Junto com uma proteína, junto com fibras, que são carboidratos ali às vezes não digeríveis. Por quê? Para baixar o índice glicêmico desse carboidrato. Ele tem uma variação de pessoa para pessoa, cada um tem que consumir uma quantidade de carboidrato, mas o ideal é que ele fique ali entre 40% e 55% da energia total do dia venham dos carboidratos. Tá, e quando a pessoa gosta de, vamos pegar aquela tradicional, né? As pessoas às vezes comem arroz e comem macarrão no mesmo dia, é bom ou é ruim? Na verdade, o que mais importa é o balanço total da refeição. Não é que ela não possa comer o arroz junto com o macarrão, mas é que ela tem que comer menos arroz e menos macarrão. É a quantidade que interessa. É a quantidade que interessa. Na verdade, ver o prato como um todo, ali mais ou menos 1/4 dele ser de fontes de carboidrato, é uma coisa interessante. Agora, passar muito disso é que está o problema, porque aí começa a sobrar essa energia. Quando essa energia começa a sobrar, ela vai começar a ser armazenada em forma de gordura no nosso corpo. À noite, a gente sempre tem aquela dúvida, eu posso ou não posso comer carboidrato à noite? Olha, Jordevar, você que está aí em casa, isso é um mito. Na verdade, não faz mal comer o carboidrato à noite. O problema é o quanto de carboidrato você consumiu no seu dia inteiro. Agora, comer carboidrato demais antes de dormir, um grande volume, aí pode prejudicar o seu sono, mas é como os outros nutrientes também. Comer gordura demais ou proteína demais logo antes de dormir vai deixar seu sono aí mais pesado, vai te fazer ter uma noite de sono mais difícil. Mas não tem problema comer carboidrato à noite, inclusive ele é até indicado porque ele ajuda na produção de melatonina. Então, tudo é o equilíbrio. Pode comer sim, mas procurar boas fontes, carboidratos ricos em fibra, com menor índice glicêmico, uma quantidade adequada ali, 1h30, 2 horas antes de se deitar para dormir. Você falou com menor índice glicêmico também, com aquela questão da fibra. Quais são esses produtos? É sempre procurar, Jordevar, os produtos integrais e quando a gente for comer, por exemplo, um macarrão, um arroz que não seja integral, fazer o consumo dele junto com outros nutrientes, porque aí a gente abaixa o índice glicêmico. Essa digestão fica mais lenta e a absorção desse açúcar que tem no carboidrato, ela fica mais devagar também. Então, vai comer um pãozinho ali pela manhã?
coloca uma castanha junto, coloca um ovinho mexido, coloca um patezinho de frango, porque isso vai fazer com que a absorção do carboidrato presente nesse pãozinho seja mais lenta e aí a fome vai demorar mais a chegar. Agora, o que você me diz das dietas low carb? O que acontece? Todas as dietas são estratégias nutricionais para fazer a pessoa atingir aquele objetivo dela, que pode ser perder peso, que pode ser melhorar a performance esportiva. A dieta low carb é aquela que diminui a quantidade de carboidratos no dia a dia. Ela não chega a usar a gordura como principal forma de gerar energia. Não é como a dieta cetogênica, porque a gente tem a cetogênica que deixa o carboidrato bem baixinho e o organismo é obrigado a usar a gordura como principal fonte de energia. A low carb não. E ela acaba promovendo no início dessa dieta a pessoa desincha. Então ela acha que emagreceu, porque quando a gente consome carboidrato, a cada 1 grama de carboidrato consumido, o organismo precisa de 3 a 4 gramas de água para fazer essa metabolização. Então, o que acontece? Quando a gente corta o carboidrato, a gente acaba eliminando esse excesso de água e a pessoa desincha e acha que emagreceu. Mas emagrecimento é quando a gente perde gordura e não água. Então, é muito interessante a gente pensar em qual estratégia a gente vai usar, como ela vai ser utilizada, quanto tempo. Tudo aí pode ser usado, principalmente porque muitas vezes a pessoa come uma quantidade enorme de carboidrato, carboidratos refinados, muito açúcar, e aí ela realmente precisa diminuir para conseguir equilibrar aí a dieta e perder peso. Camila, eu até queria que você falasse a diferença entre a low carb e a cetogênica. A low carb, ela vai aí entre 100, 150 gramas de carboidrato por dia e a cetogênica é bem baixinha, fica ali entre 20, 40 gramas de carboidrato por dia. Algumas pessoas toleram no máximo 30 gramas e aí essa diferença que é muito grande da oferta de carboidrato faz com que o nosso organismo trabalhe de forma diferente. Na dieta cetogênica, o organismo entra em cetose. Quando o organismo entra em cetose, muda como se fosse a forma do organismo de entender esse metabolismo. Ao invés dele pegar a glicose como principal fonte de energia, ele vai pegar a gordura para utilizar. Então, é como se ele fizesse uma adaptação bioquímica ali dentro do seu organismo para gerar essa energia. E aí é diferente, mas são dietas difíceis de se manter a longo prazo, porque a gente tem que cortar aí até frutas, alguns tipos de vegetais, como aqueles que têm mais carboidrato, como a abóbora cabutiá, por exemplo, e que são alimentos muito saudáveis. Acaba que a gente exclui um grupo muito grande e é difícil de manter essa dieta a longo prazo. Tá certo. Camila, eu quero te agradecer pela participação mais uma vez com a gente aqui. Obrigado. Obrigada, Jordevai, eu que agradeço a você e a todos que nos assistem aí de casa. Nada de cortar carboidrato, viu, gente? Só se for com a faca o pãozinho ali de manhã. E vamos para academia. E vamos para academia. Tá certo, nem que seja às 4h30 da manhã. Um abraço para você, Camila. Obrigado, viu, gente? Vamos continuando aqui. Olha, junho é mês de festa junina. E olha, o arraiá aqui do pátio da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás recebeu também o circuito junino de corrida, com percurso de 5 a 10 quilômetros. O presidente da Assembleia, deputado estadual Bruno Peixoto, esteve presente. Mais detalhes na reportagem da Maristela Ramos. O mês da quadrilha chegou com muita festança na Lego e não poderia ser diferente com o circuito junino, que foi marcado com um arraiá, um forrozinho e muita comida gostosa. O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, acompanhado de autoridades políticas, abriu o evento. Nós iríamos correr, porém, temos a agenda, mas daqui 30 minutos nós já estamos nos deslocando para essa agenda. Por isso, o motivo de não corrermos. E já fomos cobrados aqui pelos participantes. Bruno, Sandro, na corrida passada vocês fizeram 5 km. Vem de novo. E o pessoal cobrando de nós. Aí a gente falou, ó, temos outra agenda agora em 30 minutos. Como o nosso tempo de 5 km é superior a 40 minutos, não ia dar tempo. Ano que vem, então, podemos contar com o senhor na corrida? Ah, pode contar demais. Eu e o Bruno, como o Bruno tinha agenda, eu arrumei uma para ser solidário a ele. Eu só corro junto com ele.
Olha, nós participamos aqui incentivando essa prova importante aqui da Assembleia, junto com o Popular. E o importante é o que o Bruno falou, o Santo falou, participarem. É saúde, é vida, e a Assembleia é a casa do povo. E nós ficamos muito felizes de saber que a participação popular é muito importante aqui na casa. Entre 1.200 inscritos para correrem 5 e 10 quilômetros, os atletas José Júnior na categoria masculino e Iracema Mendes na categoria do feminino finalizaram em primeiro lugar e reforçaram a gratidão. Cada corredor é seu adversário, tem 50 mil corredores, mas ninguém é adversário de ninguém, cada um tenta superar seus limites. E a medalha, a gente busca ela durante a semana nos treinos, aí no decorrer da corrida, Deus abençoe que a gente pega, talvez pega outra premiação a mais. Graças a Deus, tudo bem. É que meu marido, que sempre me ajuda, daí eu consigo, graças a Deus. Uma corrida para todas as idades. Eu tenho 70 anos, sou baiano, o apelido aqui é Josafá Baiano, certo? 70 anos bem vivido, entrei nessa de corrida de rua pela minha saúde, certo? E fui agraciado. E houve ainda quem tivesse energia de sobra para participar da festa. Correr 5 quilômetros, ainda arrumar energia para dançar quadrilha. Toda hora! Mais 5 quilômetros aí pela frente. Nossa, é muito bom, é uma sensação assim. Nossa, é muito bom competir, estar aqui só pela alegria, ainda mais uma corrida junina, né? É uma energia muito boa, pessoas civilizadas, pessoas legais. Eu gosto de vir fazer amizade. Nossa, é muito bom vir dançar em quadrilha, gente. É tudo. Festa essa marcada com música boa demais da conta, com o grupo Zabumba Beat. Maravilhoso, a gente fica super feliz de estar aqui nesse evento. Nós já somos parceiros já de outros eventos, a gente adora tocar aqui na Lego. A gente sabe da importância que é trazer cultura, trazer alegria e entretenimento pessoal. Tudo a ver, né? O forró, o frio, garradinho, o Zabumba vai fazer o melhor que pode para vocês, com certeza. E agora eu me despeço por aqui, porque eu e meu amigo Gustavo do Zabumba Beat vamos cair na quadrilha também. Bora! Agora! Olha, hoje nós vamos falar de aposentadoria, vamos falar de INSS, principalmente sobre quem trabalha na roça. Vamos falar de aposentadoria rural. Dr. Jefferson Males, que está aqui, advogado previdenciarista, para conversar com a gente, tirar sua dúvida. Dr. Jefferson, está tudo bem com o senhor? Tudo bem, é um prazer estar de novo aqui falando sobre esse assunto tão importante que é a aposentadoria. Pois é, vamos falar da aposentadoria rural? Conta para mim quais são os critérios, de que forma ela pode ser concedida. Basicamente o que diferencia a aposentadoria urbana da rural são dois principais fatores. O primeiro é a questão da idade, né? A idade, para quem é trabalhador urbano, ela é uma idade mais alta para poder pedir aposentadoria por idade. O trabalhador rural tem um desconto aqui de idade. Então, o homem com 65 anos, ele se aposenta como trabalhador urbano. Com 60 anos, ele se aposenta como trabalhador rural. A mulher, trabalhadora urbana, ela se aposenta com 62. E a mulher trabalhadora rural se aposenta com 55. Então, enquanto o homem tem um redutor aí de 5 anos, a mulher tem um redutor de 7 anos. Por quê? Porque na reforma que a gente teve em 2019, aumentaram 2 anos para a trabalhadora urbana, mas não mexeram na idade da trabalhadora rural. O segundo fator que diferencia os urbanos dos rurais é quanto à contribuição. O trabalhador urbano ele tem que comprovar pelo menos 15 anos de contribuição que ele pagou, que foi recolhido para poder se aposentar por idade. O trabalhador rural ele não vai comprovar contribuições, ele tem que comprovar tempo de atividade rural. Ele tem que juntar documentos que comprovem que ele trabalhou pelo menos 15 anos na roça. Correto. E quais são esses documentos que o INSS aceita para comprovar? O INSS tem uma lista recomendada de documentos. Lá no artigo 116 da Instrução Normativa 128 de 2022, ele traz um rol.
Contrato de comodato, certidão de nascimento ou de casamento, matrícula escolar dos filhos. Em resumo, são todos documentos que mostrem ou o endereço rural ou então a profissão dos pais ou do esposo ou de alguém do núcleo familiar que seja lavrador. O endereço ou a profissão. Doutor, é o seguinte, muitas vezes, antigamente às vezes nem tinha contrato, né? As pessoas trabalhavam só na base da conversa, vamos dizer assim. Se o Sindicato de Trabalhadores Rurais também, aquele documento, ele dizendo, olha, ele comprovando ali, essa declaração serve? Serve, mas depende. Por quê? Porque a declaração, qualquer documento, ele tem que ser contemporâneo, ele tem que ser daquela época. Daquela época. Então, o que acontece é que muita gente deixa para pegar a declaração do sindicato agora, justamente quando vai fazer o pedido. E daí a declaração pode falar que a pessoa trabalhou 20 anos, está afiliada há 20 anos no sindicato, mas ela não tem valor porque ela não é daquela época. Se ele pegar uma declaração antiga, se ele tiver guardado uma declaração, uma carteirinha, um comprovante de recolhimento de anuidade do sindicato, isso já vale como prova válida. Agora, desde 2018 para cá, a declaração do sindicato foi trocada. O INSS trocou porque estava havendo muitas fraudes. O pessoal estava pagando para conseguir declarações, né? Então, o INSS trocou por algo chamado autodeclaração rural. Essa autodeclaração é a própria pessoa que preenche, o próprio segurado que preenche, com informações ali, qual que é o nome da fazenda, qual que é o nome dos vizinhos, o que ele planta, no nome de quem que está, e no final ele junta os documentos para comprovar aquela autodeclaração. Essa tem sido a documentação atual. Quais seriam os documentos que tem que juntar ali nessa declaração? Documentos de terra, documentos de compra e venda de materiais agrícolas, por exemplo, alguém que comprou um pneu para charrete, um milho para galinha, vendeu uma mandioca no Ceasa, tudo isso é comprovação de trabalho rural. Difícil conseguir esses documentos, né, doutor? Mas... Eu falo assim pelo fato, se a pessoa estivesse hoje na roça, diferente, mas aquele que trabalhou, por exemplo, 20, 30 anos atrás, né? O difícil é você achar documentos antigos, mas sempre tem alguma coisa guardada naquela caixa de sapato que fica embaixo da cama, aquela gaveta de documentos, sempre acaba achando alguma coisa. O interessante valem documentos que estejam no nome de qualquer componente da família. Certo. Então, às vezes, a mulher, por exemplo, ela não tem documentos ali no nome dela, mas tem no nome do marido, também servem. Certo. Fotografia. Fotografia é um documento que deveria ser aceito. Por quê? É um documento válido que prova. A pessoa ali tirando leite, plantando, gradeando, né? Fazendo roçagem, pasto. Só que o INSS costuma, na parte administrativa, não considerar, porque não está explícito lá naquela lista do artigo 116 fotografias. Tem um inciso falando outros documentos, e nesses outros documentos o servidor acaba interpretando que fotografia não entra. Mas se levar para o Poder Judiciário, ele analisa e justamente as fotos são provas. Doutor, como é que fica, por exemplo, hoje o INSS ele faz uma média para saber qual que é o valor da aposentadoria, a média da contribuição, correto? Correto. Agora, como é que fica, por exemplo, a pessoa que tem 5 anos, por exemplo, no trabalho rural, no início da vida, e depois ele veio para a cidade, contribuiu e depois a maior parte contribuiu com o teto máximo. Qual é a conta que faz em relação a esses 5 anos do trabalho rural? Boa pergunta. Enquanto o trabalhador urbano é feita essa média de contribuições, como o trabalhador rural não se olha contribuições, olha tempo rural, ele sempre se aposenta com salário mínimo. Então, trabalhador rural sempre pelo mínimo. Trabalhador urbano vai fazer a média. Quando eu misturo os dois tempos, eu vou pedir algo chamado como aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida ela segue as mesmas regras da urbana. Então vai fazer a média, sendo que o tempo rural vai computar como salário mínimo, o restante vai olhar o que foi contribuído e a pessoa vai ter que se aposentar com 65 anos homem ou 62 mulher. Ele pode usar o tempo rural, mas ele vai ter que seguir as regras do urbano. Tá certo. Dr. Jefferson Maleski, advogado previdenciarista, muito obrigado pela participação do senhor. Tenha um bom dia. Eu que agradeço e fico à disposição.
Volte mais vezes. Vamos falar agora da Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes Comunitários, que se reuniu aqui esta semana na Assembleia Legislativa, sob a coordenação do deputado estadual Mauro Rubem, do PT. A Mona Lisa Carneiro fez a reportagem para a gente. O deputado Mauro Rubem, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes de Saúde, se reuniu com os profissionais da categoria para apresentar projeto de incentivo financeiro. Nós estamos aqui apresentando um projeto para ser discutido, né, de constituição do incentivo para que as ações dos agentes comunitários de saúde de combate a endemias do estado inteiro sejam também financiadas pelo Estado. Participaram da reunião agentes de saúde de vários municípios goianos. O que a nossa categoria veio pleitear, através da frente parlamentar, é um incentivo financeiro, pelos nossos trabalhos que a gente presta para a comunidade e ao SUS, e que a gente não tem nenhum reconhecimento do Estado, em prol desse trabalho que a gente faz. A gerente de atenção primária do Estado explicou como funcionam os repasses para os municípios. Nós prestamos serviço para o SUS, que é um financiamento tripartite. Cadê o financiamento do Estado? Porque do município agora nós temos para complementar além do piso. Agora do Estado, aí é só federal com os nossos 2 salários, E o município com as demais contrapartidas, e cadê a contrapartida do Estado? E uma frente parlamentar vindo dessa casa vai somar e muito com a nossa luta dos agentes de saúde aqui do estado de Goiás. Durante o encontro, o deputado ainda falou sobre a construção de uma equipe de saúde integral. Nós temos como objetivo também a construção de uma equipe de saúde integral, de saúde, quer dizer, não, os agentes, os pessoal de nível superior, de nível médio. Então, temos uma discussão, inclusive hoje, está aberto esse debate depois do retorno do presidente Lula, abriu-se um debate para discutir um piso, um piso salarial para uma carreira dos trabalhadores da saúde. Gente, agora tem futebol aqui no nosso Agora Goiás, porque o Vila Nova jogou ontem, Vila Nova e Ceará no Oba. E foi no sufoco, né, Hugo Duarte? Bom dia para você. Bom dia, Jordevar. Bom dia a você que está nos acompanhando. O que é que não é no sufoco para o Vila? O Vila é sempre assim? Sempre assim. O importante é vencer. Tomou 2 gols, pode tomar 10, mas se fizer 11, 12, tá muito bom. Vitória do Vila, 3 pontos na capanga. Pois é, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai comentando e nós vamos mostrar esses gols que o Vila marcou ontem, Acabou vencendo por 3-2, uma vitória importante do Vila Nova, que realmente melhorou na tabela. Aí a gente está vendo aí... Primeiro gol. Primeiro gol, não é isso? É. Tá, quem que fez o gol? O primeiro gol foi o... Deixa eu ver aqui, eu vou pegar aqui. Juan Christian. Juan Christian, depois o Vitor, o Vitor. Falha do goleiro, o goleirão do Ceará ajudou. E o último, o Alisson. Pênalti do Vila aos 190 minutos do segundo tempo. O time do Ceará já tinha ido embora, já tinha acabado o jogo. E o Vila vai lá e consegue a vitória. Nos 40... Aí, foi pênalti. A bola bateu na mão. Aqui, como diz, a interpretação do árbitro é que vale. Para mim foi pênalti. A bola atrapalhou corretamente, o árbitro marcou. Mas se não tivesse marcado, ninguém ia reclamar também, não. Não, né? Aquela lá foi no detalhe mesmo, né? Por isso que existe o VAR, Ele foi tirar, e a opinião dele, porque tem árbitro que não marcaria esse pênalti, não. Não, né? Não. Agora, com esse resultado aí, o Vila Nova ainda se mantém ali na 10ª posição, né? Deixa eu ver aqui, vamos fazer essa classificação. É o 9º colocado. 9º colocado. 9º colocado do Vila, 14 pontos. Melhorou uma posição. Olha, Jorge, eu vejo o Vila Nova nesse campeonato, desculpa o torcedor do Vila, eu também estou torcendo, mas eu não vejo o Vila na Série A. Eu vejo o Vila daí até o 12º colocado. Para mim, o Vila termina nessa posição. É mesmo? Não tem hipótese. Esse time aí, ele é pior do que o time do ano passado, uma zaga muito fraca, o Vila não tem time, a não ser que mude nessa janela, não é nem na janela, tem que abrir uma porta lá para o Vila, aí sim, pode ser que contrate alguns jogadores e as coisas mudam, mas esse time aí é time para manter na Série B. O próximo jogo do Vila Nova é contra o Botafogo de São Paulo, não é isso? Isso. O Botafogo está lá na 17ª posição.
O time do Botafogo não é tão ruim como aparenta, como está colocado. Um jogo muito difícil. Mas eu acredito na vitória do Vila fora, porque contra a Chapecoense ninguém acreditava e ele só não ganhou por detalhes, né? Estava vencendo até os 190 minutos do segundo tempo por 1-0 e conseguiu tomar um empate. Eu estou olhando aqui também, eu vi o primeiro gol. Aliás, o segundo é uma falha clamorosa. O goleiro falhou, né? Do Ceará. Mas né? nós vamos pegar o primeiro. O primeiro gol foi bonito do Ran Christian, né, rapaz? Corte para lá. Sim, foi bonito. Um detalhe, Jordevar, que as pessoas costumam dizer, se ninguém falhar num jogo, o jogo termina 0-0. Se ninguém falhar, então, se ninguém falhar, o jogo é 0-0. É verdade. Se todo mundo cumprir a risca aquilo e não tiver, não falhar, o jogo vai terminar empate. Por isso que o jogo é decidido em detalhes. E esse pênalti aí foi em detalhes, né? Porque a arbitragem só marcou depois que viu o VAR. Pois é, nos 97 minutos de jogo, né? Ou seja, se a gente fizer a conta, tem nos 52, né? Já tinha, o time do Ceará já tinha ido embora, a torcida indo embora, o Vila foi lá e fez o gol. Agora, olha aí, essa aí que eu falei pra você, corta pra cá, isso, golaço, ficou né? bonito. Ficou bonito. Parabéns ao São Vila 7 minutos do primeiro tempo, isso foi muito bom pro Vila, já começando o jogo e já abriu o marcador. Pois é, agora o Vila, ele reagiu, né? Porque estava um tempo sem vencer, né? O Vila Nova, a catástrofe, Jorge, vem por causa da Copa Verde. Estamos lembrando dos 10-0. O Vila Nova em casa venceu 3 jogos, ele jogou 3, venceu os 3. Venceu o Guarani, ontem venceu o Ceará, ele venceu o Operário. O Vila Nova em casa não perde, o Vila está bem. Agora, o Vila precisa jogar futebol, coisa que o torcedor ainda não está gostando e não está convencendo. O Vila está vencendo, mas não convencendo. E para mim, continue assim, melhor jogar feio e vencer do que jogar bonito e perder. Eu estou olhando aqui um detalhe, a defesa do Vila não é boa. Horrorosa, esse é o problema maior do Vila. O Vila marcou 12 gols, tomou 12 gols. O problema maior do Vila é a defesa. Esse Quinteiro aí fez um pênalti que, olha, parece menino da escolinha fazer o pênalti que ele fez ontem. E ainda bem que o Vila venceu. Se perde ou empata por esse pênalti, aí era muito complicado para ele. Tá certo, precisa melhorar a defesa e fazer mais gols. Até que na questão, no quesito gols marcados, o Vila Nova tá bem, né? Se você avaliar todo mundo aí, porque hoje o melhor ataque é o do Santos com 17, né? Você tem aí o Goiás, aliás, o Goiás com 16, aí você tem, por exemplo, o Ceará com 15 e o Vila com 12. Mas um detalhe que você disse aí, o Santos é o melhor ataque, tudo tem 4 derrotas. O Santos tem 4 derrotas, não é um time que deveria estar com tanta derrota. Então, o Vila pode não estar fazendo muitos gols, tomando muitos gols, mas o problema é que está vencendo, e isso é importante. Tá certo. Hoje tem Goiás. Favorito, diante do Mirassol, lá em Mirassol, às 19 horas. Ontem o Vila Nova ajudou a equipe do Goiás, indiretamente, com a vitória sobre o Ceará. O Ceará permanece em 5º lugar com 15 pontos. Então o Goiás hoje vencendo, ele passa a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. E eu estava fazendo uma conta, se ele empatar, ele se torna líder. Por saldo de gols. Isso, e vitórias, se eu não me engano, ele tem... O América tem 9 vitórias, o Goiás tem 8, né? Aí, por exemplo, ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar. Não tem conversa não, porque aí o primeiro... Não, de vitória, aliás, desculpa. Não, 4, foi muita vitória. Isso aí já subiu de divisão. Ele e o Vitória, aliás, o América tem 5 vitórias, o Goiás tem 5 vitórias. Se ele empatar, ele empata no número de pontos e ganha no saldo de gols. Pronto, então o Goiás com empate, ele é líder, né? Exatamente. Porque aí, olha só, o Goiás e o América estão empatados no número de vitórias, se empatar, empatam também no número de empates e no número de derrotas, cada um perdeu apenas uma. Mas olha, não saindo do G4, tá bom demais. Tem que ficar, subir. Esse negócio de ser campeão da Série B, o Goiás já foi, não precisa mais não adianta, não tem prêmio nenhum ser campeão. Aliás, o Goiás precisa ser campeão, deixa eu te falar um detalhe, para a Copa do Brasil. O Goiás não está na Copa do Brasil do ano que vem. E se ele vencer a Copa, se ele for campeão, ele está na Copa do Brasil. Bem pensado. O Goiás tem que ser campeão, e até desculpa, porque título da Série B, o que interessa é você subir. Mas esse ano o Goiás não está na Copa do Brasil, então ele tem que vencer o campeonato. E só lembrando que a Copa do Brasil é o campeonato mais rentável aqui no Brasil. Lembrando que o meu Goiânia está o ano que vem. Já ganhou 780 mil só de estar na Copa do Brasil. Só de chegar lá. Ganhou em 50 anos, que ele nunca viu esse dinheiro, entrou no bolso do Galo. Um detalhe, o Mirassol hoje batendo o Goiás, que não é impossível, o Mirassol fica no G4, viu?
Exatamente, o Mirassol tem 14 pontos. 14, vai para 17 e ele fica ali no G4 e esse time do Mirassol não vai ser fácil. O Goiás é favorito? Sim. Nem sempre o favorito vence. Mas esse time do Mirassol hoje vai ser um jogo muito duro para o Goiás. Porque ele passaria o Santos, tiraria o Santos do G4. Sim, e ele vai entrar com tudo para vencer. O Avaí bateu o Goiás. É claro que o Goiás não vai perder mais, vai perder, mas tomara que não seja hoje para o Mirassol. Resultado? Olha, eu vou de empate, viu? Eu vou de 1-1 esse jogo. 1-1? Eu vou empate. O Goiás é favorito, mas o Mirassol é... Hoje, 7 da noite, também tem Atlético pela Série A do Campeonato Brasileiro. Atlético e Corinthians aqui. Jogo dos desesperados. Desesperados, né? Sim. O Atlético joga em casa. Para mim, o Atlético, se jogar bola, aqueles jogadores resolver jogar, tem a volta do Luiz Fernando, o Atlético para mim é favorito. Mas tem um detalhe que estão esquecendo. Quem jogou o Campeonato Brasileiro até agora foi o time reserva do Corinthians, porque o Corinthians terminou na Sul-Americana líder do seu grupo. Então o Corinthians vem com o time titular. Jogo muito difícil. Acredito que o Atlético possa fazer um bom jogo, mas eu dou o favoritismo para o Corinthians. O Corinthians está na 17ª posição, o Atlético na 18ª. É como você diz, é o sujo e o mal lavado, na verdade, né? Então, é um jogo, caracteristicamente, você vai para o empate. Mas eu estou muito preocupado, o Atlético precisa vencer a equipe do Corinthians. Tá certo, então você falou 1-1. Mirassol e Goiás, Atlético e Corinthians... 1-0 para o Corinthians. 1-0. 1-0 para o Corinthians. Se isso Tomara que eu erre. O Goiás vence, o Atlético vence. Se isso acontecer, o Atlético se enrola mais um pouquinho, né? O Atlético entrou nessa situação, ele tem que bater o Corinthians, ele tem que bater o Fluminense. Ele não sai. Quando você entra na areia movediça, do jeito que começa o campeonato, para você sair, Jorge, é a coisa mais complicada que tem. Você está no cor com água no pescoço, né? Só o Tarzan para salvar. Só o Tarzan para te tirar da areia movediça. Tá certo. Ô, Hugo, eu quero te agradecer. Tá bom? Bom dia para você. Alego Esportes. Às 11 horas. Hoje um pouquinho mais tarde. Às 11h10, o Alego Esportes. Quem vai estar lá com você? Vai estar o Túlio Isaac, o Lucas Nogueira, Hugo Duarte e quem mais? Depois eu falo. Só fera, hein? Só fera. E você revelou só a metade do time. Não posso dar a escalação antes da partida. Não, isso é igual o treinador, né? Só revela na hora que entrar em campo. Isso aí, garoto. Obrigado, um abraço para você. Prazer sempre. E com o Hugo Duarte, o esporte, a gente encerra o nosso programa de hoje um pouquinho mais cedo, né? Mas amanhã a gente vai estar de volta às 9 horas da manhã aqui no Agora Goiás, canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abraço e até lá.